paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que alegria poder estar com os irmãos essa noite para mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas do currículo bíblico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. As lições bíblicas da CPAD. Veremos hoje a lição de número 10, desse que é o nosso segundo trimestre do ano de 2025, com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos sob o comentário do reverendo pastor Elienay Cabral e veremos hoje a lição de número 10, lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 8 de junho de 2025, o dia de Pentecostes, a promessa do Espírito Santo. E antes de nós adentrarmos nos comentários e nos textos bíblicos, gostaríamos de pedir ao senhor e à senhora que, por gentileza, deixe sua curtida, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta, escreva aí nos comentários a igreja, a cidade, o nome do pastor e de onde você está nos assistindo. Fazendo assim, você estará contribuindo para a proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha conosco para mais uma abençoada pré-aula em o nome de Jesus. A promessa do Espírito. Texto áureo. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe pode ser encontrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículos 16 a 18, versículo de número 26. Capítulo de número 16, versículos 7, 8 e 13, capítulo de número 20, versículos 21 e 22. João capítulo de número 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo de número 16. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João capítulo de número 20. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amados, é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui mais uma vez o nosso irmão, presbítero irmão Leonardo, membro da Assembleia de Deus Tempo de Milagre, esteve conosco na lição de número 7 e está aqui conosco mais uma vez para contribuir. Meu amado, seja muito bem-vindo. Deixe, por gentileza, a sua saudação e as suas notas introdutórias em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. É com grande alegria e gratidão ao Senhor que eu estou aqui mais uma vez, grato ao evangelista Jadson, ao evangelista Rafael, por essa oportunidade. E na lição de hoje, nós iremos abordar acerca da promessa do Pai. E nós precisamos entender que esta promessa do Pai, ela foi importante tanto para os discípulos quanto para a igreja, tanto antigamente como a igreja contemporânea. Para os discípulos ela foi importante porque Jesus estava aproximando da sua crucificação. E ele vai deixar uma promessa aos discípulos dizendo que através do Espírito Santo que ele ia enviar sobre eles, ele não deixaria eles órfãos. E quanto para a igreja, Jesus diz que esse Espírito é para transformar, regenerar e convencer o pecador dos seus
pecados e trazer ele para a gloriosa presença do Senhor. Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22, dizendo assim: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Glória a Deus. Evangelista irmão Rafael, seja muito bem-vindo. Deixa sua saudação e suas notas introdutórias, meu querido. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Lucas 24, 49, Jesus diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós sabemos que as promessas de Deus na nossa vida são condicionais à nossa obediência. E na promessa do Espírito, a igreja primitiva não foi diferente. Havia uma condição para tomar posse dela. Eles deveriam permanecer na cidade de Jerusalém, onde, segundo os estudiosos, eles vão ficar de 7 a 10 dias em oração após a ascensão de Cristo aos céus, quando em Atos 2 eles finalmente vão tomar posse da promessa. Quando dizemos que as promessas de Deus são condicionais, queremos dizer que Deus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte. É preciso obedecer, é preciso vigiar, é preciso estar em oração e, a exemplo da igreja primitiva, para viver as promessas de Deus, você precisa estar aonde Deus quer que você esteja. Queridos irmãos, o texto de João capítulo 14, versículo 16, nós encontramos aqui uma boa nova, uma notícia extraordinária. Jesus Cristo está atestando ao colégio apostólico uma realidade espiritual que, sem sombra de dúvidas, possui efeitos práticos ainda hoje. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem seria esse Consolador? Quem faria as vezes de Jesus no caminho, no exercício do santo ministério? O versículo 17 nos aponta: o Espírito da verdade. Portanto, amados irmãos, no aspecto do que nós estaremos estudando na paracritologia ou na doutrina do Espírito Santo, nós teremos um enfoque nesta lição de vermos a promessa do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, da companhia do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Nós veremos, meus amados irmãos, que é a partir das palavras de Jesus e da promessa que ele dá aos santos apóstolos que nós começamos a enxergar um protagonismo da terceira pessoa da Santa Trindade, quando o Espírito Santo do Senhor toma o papel crucial de conduzir a igreja nos santos caminhos do Evangelho de Cristo para a proclamação do santo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 1. A promessa do Pai. Jesus enviará o Consolador. Presbítero irmão Leonardo, tem a palavra. Quando Jesus ele declara em João capítulo 14, o verso 16, que ele enviará outro Consolador, aqui nós podemos destacar duas verdades. A primeira é que esse Consolador que virá, ele é semelhante a Cristo. Ele não é diferente, mas ele é semelhante ao Pai. E a segunda verdade que nós podemos destacar é que esse Consolador estará conosco para sempre. Ou seja, todas as vezes que a igreja precisar, necessitar deste Consolador, ele estará ali para poder consolá-la num momento de angústia, para podê-la conduzir pelo caminho da verdade. Então nós temos que ter a convicção que Jesus ele subiu para o Pai, mas ele prometeu que enviaria e enviou este Consolador. Evangelista irmão Rafael. João 14, 17, o Senhor Jesus falando sobre o Espírito da verdade que ele enviaria, ele diz aos discípulos que eles o conheciam porque ele habita convosco e estará em vós. Por que Jesus disse que o Espírito habitava com eles se eles ainda não tinham recebido o poder, a presença do Espírito Santo? Justamente porque este Espírito habitou primeiro em Jesus. Lucas 4:1 diz que Jesus foi cheio do Espírito. Lucas 4:18 diz que ele foi ungido pelo Espírito para cumprir o seu ministério. Entenda que os milagres que Jesus operou, os demônios que Jesus expulsou, a mensagem que Jesus pregou, ele o fez pela presença e pelo poder do Espírito Santo que estava nele.
Por isso também ele disse em João 14, verso 12, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu fiz e ainda farão maiores do que estas. Porque o Espírito que estava em Cristo e operava através dele, agora está dentro de nós, cristãos salvos, e ele quer continuar operando através da nossa vida. Por isso eu costumo sempre lembrar que o livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, é o único livro do Novo Testamento que não termina com a palavra amém. Justamente porque a palavra amém finaliza, conclui, termina, e os Atos do Espírito Santo não terminaram, mas eles continuam através da nossa vida. Porque, segundo João 14,17, o Espírito que estava com Jesus e, por esse motivo, habitava com os discípulos, agora ele está em nós e ele quer continuar operando obras maravilhosas através da nossa vida. Queridos irmãos, é imperioso que nós venhamos atentar para a promessa do envio da Santíssima Pessoa do Espírito Santo. Querido, deixe claro na classe, na sala de aula, trabalhe o conceito de que o Espírito Santo é Deus. Lembre aos alunos que quando Ananias e Safira foram confrontados pelo apóstolo Pedro a respeito da mentira que eles haviam contado, Pedro disse para eles: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Você não mentiu aos homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. Qual seja, o Espírito Santo é Deus. Em pé de igualdade, em grau de essência, em poder, em sabedoria e em potência. Então deixe claro isso aos alunos, que o Espírito Santo, muito pelo contrário daquilo que dizem os testemunhos de Jeová, o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é a expansão da essência de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo: enchei-vos do Espírito. Não entristeçais o Espírito de Deus pelo qual foste selado, como uma promessa. Então é imperioso que o professor da escola dominical introduza a aula já nesse primeiro tópico, dizendo aos alunos que a promessa de Jesus de enviar o Consolador é a promessa de dar aos discípulos, de dar aos apóstolos a oportunidade de se relacionarem profundamente com o Espírito Santo, com a manifestação do Deus triuno, que na ocasião seria manifestado na pessoa do Espírito Santo. Lucas capítulo 24, 49, a palavra nos assevera: e eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Atos capítulo 1, versículo 4. Que não se ausentassem de Jerusalém, foi a advertência que Jesus deu aos apóstolos, mas que esperassem a promessa do Pai. Jesus previa os momentos finais de seu currículo e de sua carreira ministerial aqui nessa terra. Portanto, ele diz aos discípulos que eles precisariam buscar de Deus esse poder, esta graça, essa essência e esta convivência com a pessoa bendita do Espírito Santo, que seria o combustível e a força necessária para eles proclamarem o santo evangelho de Jesus até os confins da terra. Ponto de número 2, o Consolador, presbítero irmão Leonardo. Quando Jesus ele declara em João 14,16 que vai enviar outro Consolador, aqui no original, o Consolador, em seu sentido passivo, ele está dizendo que é aquele que é chamado para ajudar alguém. E nós podemos entender também como outro Consolador que Jesus está prometendo que não vai mandar alguém diferente dele. Assim como já foi afirmado aqui nesta aula, que Jesus ele vai mandar alguém semelhante a ele, alguém da sua mesma natureza, porque nós podemos destacar que tem duas palavras gregas que é traduzida como outro. Uma é héteros, que quer dizer outro diferente, e a outra é que o pastor Elienay usa, que é a tradução grega, allos, que quer dizer outro semelhante, outro igual a ele. Ou seja, nós devemos afirmar
com toda a totalidade, irmãos, que o Espírito que foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes é o mesmo Cristo, faz parte da sua mesma natureza, não é um ser diferente, mas ele tem o mesmo poder para poder operar nas nossas vidas. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, João 14, verso 26, a Bíblia diz claramente que o Consolador é o Espírito Santo. E como o próprio nome já diz, Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos ajuda nos momentos difíceis, esse é o Espírito Santo. Aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Espírito Santo, sendo o Consolador, ele é a razão da nossa maior alegria. Diz Paulo em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Salmo 16, verso 11, diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, querido ouvinte, quando a angústia, a depressão vier querendo bater na porta do teu coração, lembre-se que se você é salvo em Jesus, lembre-se que você é o templo e a morada do Espírito Santo, você é a habitação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, você é o endereço de Deus na terra. Uma vida de tristeza não combina com um cristão salvo que tem a presença do Espírito Santo. É lógico que, como servos de Deus, nós podemos ter momentos de luto, de tristeza, claro que sim. Momentos de choro. A Bíblia diz em João 11,35 que Jesus chorou. A Bíblia diz em Mateus 26, verso 38, que a alma de Jesus estava triste até a morte. Porque chorar, sentir tristeza, isso é algo natural do ser humano. Mas você não pode viver chorando. Você não pode viver triste, se entregar à tristeza. Isso não condiz com aquele que habita dentro de você. Porque na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Queridos, é muito curioso observarmos que esta lição nos dá uma oportunidade de mais uma vez trabalharmos o conceito da Trindade. O texto de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, é uma referência clássica para desconstruir todo unicismo ou todo unicista. Porque é Jesus quem está orando. Eu rogarei. E Jesus está rogando a quem? Para uma outra pessoa, ao Pai. E está pedindo ao Pai que envie outra pessoa, o Allos, o outro, o Consolador, o Paráclito. Portanto, fica muito evidente que a divindade adorada no cristianismo, que é uma só, todavia consiste em 3 pessoas distintas. Porque o Cristo está orando uma pessoa. Orando a quem? Ao Pai, outra pessoa. E está pedindo que o Pai envie outra pessoa, a terceira, o Consolador. Portanto, não resta dúvida que a divindade monoteísta cristã é complexa e consiste na revelação de 3 pessoas. A expressão que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo, outro Consolador, Allos Parácletos, fala de alguém que possui a mesma essência do interlocutor que está falando. Então, Cristo está deixando claro ao colégio apostólico, até aqui e até a minha ressurreição, eu sou o Consolador. Eu estou com vocês, eu estou ao lado. Mas quando for assunto ao céu, o Pai enviará outro Consolador, Allos Parácletos. Ele enviará alguém que possui a mesma essência que eu, o mesmo poder que eu, a mesma divindade que eu. Portanto, o Espírito Santo, ele cumprirá, do ponto de vista objetivo para a igreja, o mesmo papel que Jesus Cristo cumpriu ao colégio apostólico durante o período curto de 3 anos e meio, 4 anos no máximo, que ele passou aqui nessa terra. Portanto, o Espírito Santo será o nosso ajudador. Se nós olharmos, meus irmãos, do ponto de vista historiográfico, a doutrina do Espírito Santo por séculos, por milênio, ela foi desprezada e ignorada. Os apologetas vão dizer que o Espírito Santo foi por um tempo o Deus esquecido ou o Deus menosprezado.
E nós precisamos considerar isso e corrigir essa rota nos dias de hoje. E celebrar a pessoa bendita do Espírito Santo, que é Deus e está ao nosso lado. O conselho do apóstolo Paulo ao Gálatas capítulo 5, versículo 16 é o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e fazendo assim, estou aqui parafraseando, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ponto número 3. Não vos deixarei órfãos, presbítero Leonardo. Quando Jesus dá essa declaração aos seus discípulos, não vos deixarei órfãos, ele está dizendo que a sua partida ou a sua subida aos céus não é como a de um pai quando morre ou porventura abandona o seu filho que deixa ele para lá. Não. Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele vai, mas ele vai mandar outro que será semelhante a ele, ou seja, que através do Espírito Santo ele estaria retornando para os seus discípulos ou para a sua igreja. Ou seja, Jesus está dizendo que quando o Espírito ele é derramado sobre os discípulos e sobre todos que estavam reunidos ali em Atos 2, era ele mesmo voltando através do Espírito Santo para habitar dentro dos discípulos, ou seja, não nos deixando órfãos. E o pastor e comentarista Warren Wiersbe, ele vai nos afirmar dizendo que temos o Espírito dentro de nós, o Salvador acima de nós e a palavra diante de nós. Quando ele está afirmando que o Espírito está dentro de nós, ele também faz uma afirmação, assim como Paulo disse em Romanos 8, do 14 em diante, Paulo vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Ou seja, ele nos deu esse direito de não nos deixar órfãos, mas nos fez filhos por adoção. E hoje nós temos a liberdade, meus irmãos, de dirigir ao Pai como Abba, Pai. Glória a Deus. Evangelista Rafael. Meus irmãos, órfãos na Bíblia é sinônimo de pessoas desamparadas, necessitadas e até desprezadas. Alguém que não tinha ninguém por ele. Inclusive, na lei de Moisés, Deus prescrevia o cuidado com essa classe de pessoa, incentivando a ajuda aos órfãos e alertando contra a injustiça contra os mesmos. O Senhor Jesus diz aos discípulos no contexto da promessa do Espírito, João 14, verso 18, eu não vos deixarei órfãos. Estas palavras indicam que Jesus considerava os seus discípulos como filhos, e de fato ele confirma isso em João 13, verso 33, quando ele diz, filhinhos, ainda estou convosco, mas para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Isso é muito interessante porque entre as três pessoas da Santíssima Trindade, Jesus é o Filho, mas aquele que é o Filho também é o nosso Pai, nosso Criador, aquele que olha e cuida de nós, aquele que nos chama de seus filhos. Quando Jesus diz aos discípulos que para onde ele ia, eles não podiam ir agora, Jesus percebe a tristeza no olhar, no coração dos discípulos. E é nesse contexto que ele vai dizer, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. É nesse contexto que ele vai dizer, eu não vos deixarei órfãos, desamparados. Porque a vida cristã é felicidade, mas não é facilidade. Jesus não prometeu facilidade para ninguém. O que ele prometeu foi que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele está conosco por meio do seu Espírito Santo. Querido professor, querida professora, inicie esse tópico dizendo aos seus alunos, a igreja não é um orfanato. A igreja não é um orfanato. Nós não estamos, ou nós não somos, uma grei dos desamparados. Muito pelo contrário. Nós somos amparados, cuidados, protegidos, promovidos e providos pela pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Vejam, queridos, que Jesus sabia que estava passando com os seus discípulos os seus últimos momentos ali, naquelas terras secas e áridas
de Israel, da província da Judéia. E Jesus então diz aos seus discípulos essas palavras de consolo para que eles pudessem entender que eles de fato não estariam sozinhos. O versículo 18, a afirmação de Jesus é muito categórica. Não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar desamparados. Vocês não podem ser comparados a filhos abandonados. O que é o órfão? O órfão é alguém que foi abandonado, ou o órfão é alguém que perdeu seus pais. Nós não fomos abandonados, não somos abandonados, não estamos abandonados, e nós temos um pai. Na oração dominical, Jesus introduz a oração dizendo: Pai nosso. Então o Pai é nosso. Nós não estamos abandonados. Cristo diz: voltarei para vós. Essa expressão, segundo os comentaristas, possui dois aspectos possíveis. Ela tem uma perspectiva escatológica. Cristo pode estar falando do arrebatamento da igreja. E ela também tem uma revelação imediata para a ocasião. Cristo está dizendo: eu vou e eu voltarei para vós pela manifestação do Espírito que estará convosco em todo o tempo. O escritor aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, nos ensina, Paulo, assim de maneira brilhante: também o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O segredo do sucesso da igreja, do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista espiritual, é a presença constante do Espírito Santo, que nos garante, que nos protege e que nos ajuda. Glorificado seja o Espírito Santo do Senhor. Amados irmãos, estamos agora no ponto de número 2. O Espírito habita os discípulos. Ponto 1, João capítulo 20, versículo 22. Presbítero irmão Leonardo. Em João capítulo 20, o versículo 22, está inserido em um momento em que os discípulos estão passando por um momento de tristeza, de angústia e também de medo. Porque se nós voltarmos a alguns versículos anteriores, nós vamos observar que eles estão com as portas trancadas, porque estão com medo. E nesse momento de incerteza, de insegurança, nesse momento de medo dos discípulos, Jesus aparece a eles ressuscitado e glorificado. E quando Jesus aparece para eles ressuscitado e glorificado, Jesus ali vai renovar a sua fé e os encorajá-los para a missão que Jesus tinha para eles. E Jesus vai reafirmar esta missão dizendo para eles: assim como o Pai me enviou, eu também enviarei a vós. Ou seja, Jesus ali, aparecendo para os discípulos, está renovando a sua fé e mostrando para eles que a missão que ele tinha designado para eles iria acontecer, porque foi ele que os chamou. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, o contexto de João 20, verso 22. Era domingo, o primeiro dia da semana. Jesus tinha ressuscitado naquele dia ainda bem cedo. Chegada a tarde daquele dia, 10 dos apóstolos estavam em um local, em uma casa, com as portas fechadas. Tomé não estava presente nessa ocasião, e por conta disso ele se tornou um lembrete de incredulidade, porque quando ele recebe o relato posterior de que Jesus estava vivo, ele não acredita. Ele diz que só acreditaria se tocasse nas feridas de Cristo. Jesus, 8 dias depois, esse é o contexto, aparece agora aos 11 apóstolos, e Jesus repreende Tomé. Ele diz em João 20, verso 29, Tomé, porque viste você creu? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Uma referência a nós, que não vimos a Jesus pessoalmente, fisicamente, mas cremos na sua existência, cremos que ele é o Senhor e o Salvador da nossa alma. Porque a verdadeira fé, ela não precisa ver para poder crer. Por isso, Hebreus 11:1 também vai dizer que a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e é prova daquilo que não se vê. Por isso, por 4 vezes na Bíblia está escrito que o justo viverá da fé. Porque a fé não é algo secundário na vida cristã, mas algo primordial, essencial. Não existe vida cristã, não existe relacionamento com Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. E fé é crer sem ver, é ausência de dúvida, é pisar no ar e acreditar que Deus vai colocar o chão para você pisar. Fé é confiança total e plena em Cristo Jesus. Esse é um dos contextos, a incredulidade de Tomé, em que Jesus aparece aos discípulos e lhes assopra o Espírito, como é relatado em João 20, verso 22. Amados, é curioso que, para entendermos o contexto de João 20 e 22, nós precisamos nos remetermos ao versículo de número 19. Eu até sugiro ao professor que acrescente ao seu plano de aula a leitura desse versículo. Porque João escreve o seu evangelho da ótica de alguém que estava vivendo esses acontecimentos. Portanto, João fora testemunha ocular do que ele estava escrevendo. Olha o que diz o texto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o domingo, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam amedrontados, perdidos, perplexos, porque haviam perdido o seu referencial imediato. Vejam, irmãos, que eles estavam acostumados com a presença física de Jesus. É curioso nós desenvolvermos aqui a imaginação e pensarmos que os discípulos poderiam reconhecer Jesus até mesmo pelo seu cheiro, o tom da sua voz. Sabe quando alguém te chama na porta da sua casa ou te liga de um número diferente e mesmo sem se identificar, você sabe quem está falando porque você reconhece a tessitura e a qualidade da voz? Era assim que os discípulos estavam acostumados com Jesus. Eu não sei você, mas o cheiro também me traz muitas recordações. A comida preferida, a cor que Jesus mais usava em sua roupa, enfim. Os discípulos estavam então sem chão. E é exatamente nesse contexto de perplexidade, de sem saber o que estaria para acontecer, o que estaria e o que aconteceria a partir daí, apesar de Cristo já ter lhes avisado que ressuscitaria, apesar de Cristo já ter previsto todos os passos que eles deveriam dar, mas Jesus entendeu a perplexidade deles, porque eles passaram por um momento de agudo sofrimento. E Cristo, então, se apresenta diante deles, dizendo: paz seja convosco. E no versículo 21 e 22 a palavra nos informa: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Não há nada melhor do que receber. Em momentos de tristeza, em momentos de perplexidade e dúvida, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo dissipa todo medo. A presença do Espírito Santo joga luz sobre todas as trevas. E a presença do Espírito Santo nos enche de coragem para avançar em direção ao sonho que Deus tem em nosso favor no seu santo coração. Avancemos, meus amados irmãos. Ponto número 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Presbítero irmão Leonardo. Quando Jesus realiza esse gesto de assoprar sobre os discípulos o Espírito Santo, quando nós olhamos para a sua versão original, nós vamos observar que este mesmo assoprar aparece lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, quando Deus, melhor dizendo, sopra sobre Adão o fôlego de vida. Ou seja, simbolicamente aqui Jesus estava mostrando, realizando nos discípulos
uma nova vida, mostrando para eles que a partir daquele momento eles teriam uma nova vida para empenhar e realizar a missão que que ele tinha confiado a eles. Ou seja, quando ele assopra sobre os discípulos o Espírito, ele está mostrando para os discípulos que a missão que eles tinham para realizar não seria com suas próprias forças, mas ela seria impulsionada pelo poder divino, que em breve iria se manifestar neles em Atos 2. Porque Paulo vai nos escrever em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Para quê? Para que possamos ser conhecidos como filhos de Deus. Glória a Deus. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, quando você sopra, você automaticamente gera vento a partir do seu fôlego. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Isso nos faz lembrar que um dos símbolos do Espírito é justamente o vento. Jesus já tinha dito isso em João 13, verso 8, dizendo que o vento é imprevisível, você não sabe de onde vem e nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Atos 2, verso 2 diz que quando o Espírito desceu, ele desceu como um som de um vento veemente e impetuoso. Nós poderíamos pensar algumas razões porque o vento representa o Espírito. Porque o vento você não vê, mas você sente quando ele passa. E assim é o Espírito Santo que você não vê, mas você pode sentir a presença dele. O vento também é imprevisível. Jesus disse: você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Aquele que tem a presença do Espírito Santo muitas vezes é imprevisível. Ele tem um agir, um proceder diferente. Porque o Espírito Santo ele quer nos guiar. Romanos 8,16 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo quer nos conduzir, tal como em Mateus 4,1, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Só que o deserto é um lugar difícil, é um lugar inóspito, é um lugar sem vida, é um lugar que geralmente a gente não quer ir. Mas às vezes o Espírito que nos conduz nos leva para o deserto. Nos leva aonde a gente não quer ir. Mas o Espírito que nos leva para o deserto, ele cuida de nós no deserto. Por isso Martinho Lutero disse: não conheço bem os caminhos pelo qual Deus me conduz, mas eu conheço bem aquele que me guia. Porque o mais importante não é aonde você vai, o mais importante é você saber que quem está te guiando, quem está contigo, aonde quer que você vai. O Espírito Santo é o vento, e nós somos como um barco com as velas abertas e içadas no alto mar da vida. Deixa o vento do Espírito soprar em você e te conduzir rumo ao porto celestial. O texto de João, capítulo de número 20, versículo de número 22, a expressão assoprou sobre eles, é tema e objeto de bastante controvérsia. Todavia, o pastor Helenay Cabral, de forma acadêmica, de cátedra, de sua cadeira de professor, explica-nos e nos remete ao texto de Gênesis 2,7, e Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, apontando que a expressão soprar ali dá-nos a ideia do ruach, dá-nos a ideia de o nascimento de uma nova vida. Portanto, a indicação que Jesus Cristo está fazendo no texto é da obra que o Espírito Santo estaria empreendendo na vida dos santos apóstolos a partir da ocasião do soprar do Espírito na vida de cada um deles. Qual obra seria esta? Seria a obra da regeneração ou a obra do novo nascimento. Porque assim como foi soprado sobre as narinas do boneco em Gênesis 2,7 e no vale de ossos secos em Ezequiel 37,9, Jesus então estava soprando sobre os discípulos o Espírito e lhes dando a experiência da regeneração ou a experiência do novo nascimento. No tratado categórico da obra do Espírito Santo na vida do crente salvo, em Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16, especificamente o versículo de número 22, Paulo vai deixar claro que toda boa obra que é produzida na vida do crente
é resultado da ação do Espírito pela palavra de Deus. Paulo diz, mas o fruto do Espírito é. Ou seja, o que gera em nós caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, é a ação do Espírito em nossas vidas, que se estabelece pela compreensão das Sagradas Escrituras e pela aplicação do Santo Evangelho em nosso coração. Ponto de número 3. Um episódio anterior ao Pentecostes, Presidente Leonardo. Quando Jesus ele assopra sobre os discípulos esse Espírito Santo, Jesus aqui está demonstrando para os discípulos que não ia ficar só nisso. Porque logo mais em Atos capítulo 2, este sopro do Espírito Santo, ele se transformaria no derramamento do Espírito que viria sobre os discípulos, no cumprimento da sua promessa. Ou seja, ali Jesus não estava só comissionando e chamando os discípulos, mas ele também estava preparando eles para o que viria logo mais no dia de Pentecostes. Ou seja, Jesus já estava preparando os discípulos para o recebimento e a capacitação que viria através do Espírito logo mais no dia de Pentecostes. Evangelista irmão Rafael. Irmãos, em João 20, verso 22, quando Jesus assopra sobre os discípulos o Espírito Santo, entendemos que ali a presença do Espírito que os discípulos recebem é a presença regeneradora, provocando neles uma nova vida, um novo nascimento a partir de então. Mas em Atos capítulo 2, o que os mesmos discípulos recebem e outros mais, além destes, é o poder e a capacitação do Espírito Santo para ser testemunhas de Jesus. Uma vez que uma pessoa é salva em Cristo Jesus, ela passa a ser a habitação do Espírito Santo. Porque não existe salvação sem a obra do mesmo. João 16, verso 8 diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Zacarias 4,6 diz que não é por força e nem por violência, mas por meu Espírito, diz o Senhor. Então, o crente salvo em Jesus, ele é a habitação do Espírito Santo. Mas o revestimento de poder, a capacitação do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, tal como os discípulos receberam em Atos capítulo 2, e na ocasião eles foram cheios, e como evidência de que foram cheios, começaram a falar em outras línguas. Esse revestimento de poder é algo a mais. É algo que necessita de obediência. Os discípulos obedeceram, permanecendo em Jerusalém. É algo que para acontecer é necessário oração. Atos 1,14 diz que eles perseveravam em oração. É algo que para acontecer é necessário concordância, unanimidade, união com os irmãos. O texto diz que eles perseveravam unânimes em oração. O texto diz, Atos 2, verso 1, que eles estavam reunidos no mesmo lugar em concordância. Porque para alguém receber esse revestimento, esse batismo, essa capacitação do Espírito Santo, a exemplo da igreja primitiva, ele precisa estar em obediência. Você precisa estar em obediência. Você precisa estar em oração. E você precisa estar em união com os teus irmãos. Por isso Paulo aconselha em Efésios 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma vez que você aceitou Jesus, você passou a ser a habitação do Espírito, mas você pode se encher cada dia mais da presença gloriosa do Espírito Santo. Queridos, o texto de João, capítulo 20, versículo de número 22, e o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, precisam ser espelhados do ponto de vista de uma exegese cronológica. Os discípulos receberam o Espírito Santo em João, capítulo 20, versículo número 22. Aqui está uma inegável experiência que os apóstolos tiveram com o Espírito Santo. A primeira experiência, a experiência da regeneração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está aqui a promessa para que os discípulos recebessem a virtude do Espírito Santo. Ou seja, em 20 e 22 de João, eles já haviam recebido a presença do Espírito. Em 1,8, Jesus está lhes prometendo o poder, o dunamis, a capacitação, o revestimento de poder do Espírito Santo
e no Espírito Santo. Portanto, nós estamos falando de experiências distintas. O crente, quando passa pela experiência genuína da salvação, ele recebe o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Paulo constata à igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 19 de sua primeira epístola. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Ou seja, a experiência de 22 é essa experiência de ser habitação, de ser selado pelo Espírito Santo. Todavia, como desenvolveremos mais profundamente a posteriori, a experiência de Atos 1:8, ela só é vivida em Atos 2:4, quando todos foram cheios do Espírito e manifestaram como evidência física o falar em novas línguas. Portanto, ser cheio do Espírito, à luz do pentecostalismo clássico, é receber de Deus e passar por uma segunda experiência. Ponto de número 3, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Até agora, o amado irmão, a amada irmã não curtiu esse vídeo, não se inscreveu nas redes da Assembleia de Deus Floresta. Nos ajude, deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão, sua participação e seu engajamento é muito bem-vindo para a glória de Deus. A promessa do Pai no dia de Pentecostes, ponto 1, de repente, presbítero irmão Leonardo. Esse termo de repente usado em Atos capítulo 2, ele não indica apenas a rapidez com que aconteceu o movimento, mas também a sua natureza inesperada e soberana. Por quê? Porque embora o derramamento do Espírito fora prometido, Jesus não marcou um cronograma humano, ou seja, ele não marcou o dia e nem a hora. Ele apenas prometeu. E a Bíblia agora vai nos dizer, o escritor aqui, o pastor Elianai Cabral, vai nos dizer que no final da celebração da festa de Pentecostes, que celebrava a colheita, o Espírito Santo vai descer sobre os irmãos de forma repentina, de repente. E vale ressaltar aqui, irmãos, que o dia de Pentecostes celebrava a colheita e o derramamento do Espírito Santo marca uma nova colheita espiritual para a igreja nesse momento aqui, porque aqui era o nascimento da igreja e esse nascimento da igreja, o Espírito Santo vem para dar ousadia para a igreja, vem dar capacitação para a igreja para pregoar a palavra, porque Lucas, melhor dizendo, vai nos dizer, escrevendo em Atos capítulo 4, verso 31, dizendo assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo veio para capacitar a igreja com ousadia, para capacitar a igreja para anunciar a palavra do Senhor. Evangelista Rafael. Meus irmãos, o de repente que ocorreu por ocasião da descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, lembrando que esta festa é uma das 3 principais que a nação judaica comemora anualmente. As outras 2 é a Páscoa e a dos Tabernáculos. E no caso da festa de Pentecostes, ela era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Como já dito pelo presbítero Leonardo, ela comemorava a colheita. E não foi à toa que o Espírito Santo decidiu descer, veio justamente nesse momento. Foi enviado por Jesus nesse momento. Pois em Atos 2:41, a Bíblia diz que houve também naquele mesmo dia uma grande colheita de almas. Quase 3.000 almas se converteram no mesmo dia que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. A descida e a vinda do Espírito Santo por ocasião desta festa, Pentecoste, foi uma descida estratégica, porque havia judeus de pelo menos cerca de 16 nações em Jerusalém naquela ocasião, que ao receber o Espírito Santo, que ao se converter e crer no Evangelho, retornaram para suas terras, levando essa presença, levando essa mensagem. Eu disse anteriormente
que eram 3 as festas principais. E é interessante que na festa dos tabernáculos, Jesus disse em João 7, verso 37, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E isto ele disse do Espírito Santo, que os seus discípulos haveriam de receber. Na festa da Páscoa, Jesus como um cordeiro foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7 é o que Paulo vai dizer. Mas por ocasião da festa dos Pentecostes, o Espírito Santo desceu para estar com a sua igreja para sempre. Oh, glória a Jesus. Amados irmãos, eu quero deixar aqui para os irmãos o comentário da Bíblia de aplicação pessoal, Bíblia publicada e editada pela CPAD, que nos diz o seguinte, quando ele vai falar a respeito do versículo número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ele traz aqui uma nota de rodapé para explicar essa expressão cumprindo-se o dia de Pentecostes. Olha o que está escrito. O dia de Pentecostes era comemorado 50 dias após a Páscoa. E era também chamado de Festa da Colheita. Era uma das 3 grandes comemorações anuais, Deuteronômio 16:16. Uma festa de ações de graça pelas colheitas. Jesus foi crucificado no período da Páscoa e ascendeu aos céus 40 dias após a sua ressurreição. O Espírito Santo veio 50 dias após a ressurreição, 10 dias após a ascensão de Jesus. Judeus de muitas nações se reuniam em Jerusalém por ocasião do Pentecostes. Deste modo, o discurso de Pedro, que acontece a partir do versículo 14, foi proferido para um público internacional e resultou em uma colheita mundial de novos cristãos, os primeiros convertidos ao cristianismo. Professor, é imperioso que o senhor trabalhe o sentido etimológico da expressão Pentecostes. Penta vem de 50, ou seja, 50 dias após o começo da colheita ou da festa das primícias. E você precisa explicar aos alunos por que tem esse intercurso de 10 dias. Cristo é morto e ressuscita na Páscoa, passa 40 dias ressurreto na terra, comprovando a sua ressurreição, é assunto ao céu e, portanto, então, passado dos 40 até os 50, nós temos um intervalo de 10 dias. E é exatamente dentro desses 10 dias que os discípulos estão reunidos no mesmo lugar. Stanley Horton vai nos informar que provavelmente esse cenáculo é o mesmo cenáculo que Jesus celebrou com eles a última ceia. E o versículo número 2 introduz dizendo, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos, ou que estavam assentados. O de repente mostra-nos a soberania de Deus. O Espírito Santo não pode ser manipulado. Nós somos pentecostais, somos de uma igreja reconhecidamente pentecostal. Convido você que faça uma visita aos cultos e às celebrações de louvor ao nosso Deus na Assembleia de Deus Floresta. Somos uma igreja caracterizada pelo barulho de glória a Deus, aleluia, línguas estranhas e o exercício dos dons espirituais. Mas nós não podemos confundir o mover do Espírito com a manipulação das emoções. Todo pregador pentecostal, infelizmente, e às vezes até de maneira equivocada, coloca ou submete o seu sermão à avaliação do barulho. E nem sempre um sermão barulhento é sinal de que o Espírito está trabalhando. Que nós venhamos pedir de Deus esse discernimento e compreender que a ação do Espírito Santo é produto de sua soberania. Ele faz como, quando e do jeito que quer. Escrevendo à igreja de Laodiceia, está registrado em Apocalipse 3,14, o Senhor diz, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. O de repente de Deus acontece quando Deus quer, com quem Deus quer e do jeito que Deus quer. Ponto número 2. E todos foram cheios do Espírito Santo, presbítero irmão Leonardo. Esse termo, todos foram cheios do Espírito Santo, a palavra todos ela vai aparecer no verso 3 e no verso 4. Quando o escritor aqui, Lucas, está dizendo que todos foram cheios
do Espírito Santo, ele não está dizendo que foi um grupo seleto. Ou seja, ele não está dizendo que apenas os 12 ali receberam o Espírito Santo. Ele está dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo. E que todos são esses? Também as mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus e todos os discípulos mencionados em Atos capítulo 1, o verso 13 ao verso 15, todos que ali foram mencionados foram cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que foram 120 pessoas que estavam ali reunidos naquele mesmo ambiente e todos foram agraciados com a presença do Espírito Santo. Ou seja, nós temos a certeza que essa promessa, ela não é restrita apenas para nós que estamos aqui, ela não é restrita apenas para os pastores, para os obreiros, não, ela é para todos aqueles que viverem em obediência, que clamarem e buscarem pela presença do Espírito Santo, porque o profeta Joel já havia profetizado no seu capítulo 2, verso 28, e há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, a presença do Espírito Santo é para todos aqueles que estiver disponíveis e estiver no propósito com Deus em santificação e busca incessante pela presença do Espírito Santo. Glória a Jesus. Evangelista Rafael. Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo. É interessante que a palavra cheio significa completo, e completo significa que não tem mais espaço. Quem está cheio do Espírito, ele não tem mais espaço para mentira, ele não tem mais espaço para fofoca, ele não tem mais espaço para inveja, ele não tem mais espaço para orgulho. E com isso eu quero dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito, justamente para vencer o pecado. O Espírito Santo, segundo João 13, verso 5, ele atua na regeneração. A Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas esse mesmo Espírito que atua no nosso novo nascimento, ele também atua na nossa santificação diária. Não é por acaso que o Consolador é chamado de Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo porque onde ele está, onde ele habita, ele santifica com a sua presença. Não é o lugar que é santo, mas é a presença de Deus que santifica este lugar. E também, em segundo lugar, precisamos ser cheios do Espírito Santo para que possamos fazer com eficiência, com excelência a obra de Deus. Atos 1:8, Jesus, se referindo a este revestimento de poder do Espírito, ele diz, vocês vão receber esse poder para ser testemunha em Jerusalém e depois um pouco mais além, Judeia, e mais além, Samaria, e mais além até os confins da terra. Ou seja, a igreja, o cristão, ele avança, ele progride, ele vai além na obra de Deus e no ministério, quando ele procura cada dia ser mais cheio do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Remeta-se para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. E, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Todos quem? Todos os quase 120. Não sabemos se eram 117, 118, 119. O que sabemos é que todos os que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e tiveram como evidência o falar em outras línguas. Mas nós podemos também dar uma interpretação expansiva a esse texto à luz de Atos capítulo 2, versículo de número 39, que nos diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos, vejo mais uma vez a expressão todos, os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Qual promessa? Pedro aqui está fazendo menção que todos podem desfrutar. A promessa da salvação e a promessa de ser cheio do Espírito Santo. Esta é uma promessa para os nossos dias. Pastor presidente de campo, superintendente de escola dominical, Assembleia de Deus, no campo acadêmico teológico, é uma igreja continuista.
nós acreditamos que a ação do Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo e o falar em outras línguas e pela operação dos dons espirituais, é para o nosso tempo presente. O todos de Atos 2:4 diz a respeito dos apóstolos e discípulos que estavam no cenáculo, os quase 120. E o todos do Atos 2:39 remete ao nosso tempo, remete aos nossos dias. Portanto, incentive os seus crentes, os crentes de Jesus que está sob a supervisão do amado pastor, a buscarem a presença do Espírito, a orarem pelo batismo no Espírito Santo, até mesmo com imposição de mãos. Porque esta é a marca do evangelho pentecostal, que começou a ser acendido, ou que acendeu em Belém do Pará em 1910, 1911, e chegou e se espalhou por todo o mundo como sendo a Assembleia de Deus, o maior avivamento depois da Reforma. Nós cremos que a ação do Espírito Santo é para hoje. O todos de Atos 2:39 engloba eu, você, a sua família e a sua igreja. Ponto número 3. E começaram a falar em outras línguas. Presbítero irmão Leonardo. Neste ponto eu quero compartilhar com os irmãos um comentário do pastor Elianai Cabral, no livro de Auxílio ao Professor, que eu achei muito interessante, que diz assim: o cumprimento da promessa foi para a igreja que nasceu naquele momento, mas a promessa é que o Espírito Santo alcançaria todas as gerações da Igreja de Cristo na terra até a volta de Jesus. Portanto, as línguas faladas, antes de tudo, eram espirituais, mesmo que tenham falado e ouvida em línguas estrangeiras. Portanto, a evidência física do falar em línguas é o sinal do batismo com o Espírito Santo. E ele continua dizendo, não há batismo com o Espírito Santo sem essa evidência física. Ou seja, irmãos, nós como pentecostais, podemos assim dizer, nós cremos que o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa ela aceita Jesus, ela ali sim recebe o Espírito Santo, mas como nós já falamos aqui, ele transforma, ele regenera a vida. Mas o falar em línguas aqui, ele confirma e evidencia o batismo com o Espírito Santo. E eu quero compartilhar com os irmãos um comentário de John Stott, que ele escreve dizendo, em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto em Jerusalém o céu humildemente desceu à terra. Ou seja, irmãos, naquele momento, aonde o céu se manifestou na terra, houve batismo com o Espírito Santo, houve poder dos céus, e nós cremos, assim como o evangelista Jadson afirmou aqui, que isso é um evento que continua para as igrejas atuais. Então que venhamos reafirmar dia após dia, irmãos, que o Espírito Santo, ele continua operando em nosso meio, batizando, renovando e dando a sua graça para nós. Glória a Deus. Evangelista irmão Rafael. Atos 2:4, os que foram cheios evidenciaram falando em outras línguas. Mas essa não é a única evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito. Em Atos 4:31, os que foram cheios anunciavam com ousadia a palavra de Deus, uma outra evidência. Em Êxodo 31, verso 1 e 2, Bezalel foi cheio do Espírito Santo e de sabedoria para construir o tabernáculo, foi outra evidência. Em Lucas 1:67, Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E em Lucas 1:41, Isabel foi cheia do Espírito Santo e recebeu uma revelação. Então há muitas evidências que comprovam que alguém é cheio da presença de Deus. E eu penso que a maior evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo não é o dom do Espírito, mas é o fruto do Espírito. É viver cada dia demonstrando o que está lá em Gálatas 5:22, o amor, a paz, a alegria, a paciência e etc. Isso é a maior prova de que alguém é cheio do Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque quando os diáconos foram chamados, e num contexto assembleano, ser diácono é um primeiro degrau, ou um dos primeiros degraus para o ministério. Mas não foram chamados homens que falavam em outras línguas,
mas o texto diz em Atos 6, verso 3, que foram chamados 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para este importante negócio. Queridos irmãos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Nós gostaríamos aqui de manifestar que nós subscrevemos a declaração de fé de nossa amada Assembleia de Deus, que o falar em outras línguas, ou orar em línguas estranhas para quem fala, é uma evidência física do batismo com o Espírito Santo. Já foi desenvolvido aqui pelos meus amados companheiros que uma vida no Espírito e uma vida cheia dele pressupõe muitas outras evidências. Nós não poderíamos ter uma visão reducionista e dizer que a única evidência possível de alguém cheio do Espírito Santo é o falar em línguas. Mas nós gostaríamos de reafirmar o seguinte, que a construção de Atos dos Apóstolos, a exigência para o santo ministério, não é ser batizado no Espírito, mas é ser cheio do Espírito. Portanto, o falar em línguas é a evidência física do batismo, mas não é evidência exclusiva de uma vida cheia no Espírito. Então, procure andar no Espírito, procure o batismo no Espírito Santo, que terá como evidência o falar em outras línguas, mas procure, acima disso, viver no Espírito e ser cheio do Espírito. Não é pré-requisito para a salvação ser batizado com o Espírito Santo, mas é pré-requisito para a salvação ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que chegarão diante de Jesus e dirão: Senhor, em teu nome falei novas línguas, falei línguas estranhas. E o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, não tive relacionamento com vocês. Portanto, meus irmãos, não podemos reduzir uma vida no Espírito à manifestação física do batismo no Espírito Santo. Meu amado e querido irmão Preto Leonardo, deixa a sua saudação final em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui concluir dizendo que nós não podemos pensar e reafirmar, que o derramamento do Espírito Santo não ficou restrito apenas em Atos 2. Nós cremos que essa promessa ela é vigente e contemporânea. Ou seja, nós não podemos pensar que nós já recebemos tudo que tínhamos para receber do Senhor. Ele tem infinitamente mais para nos entregar. Então eu deixo aqui para vocês um conselho, e é o mesmo conselho que Paulo nos deixou em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Não apagueis o fulgor do Espírito. Quero aqui agradecer mais uma vez por esse privilégio de estar aqui cooperando com os irmãos. Deus abençoe evangelista Jadson e evangelista Rafael. Evangelista Rafael. Meus irmãos, hoje falamos sobre a promessa do Espírito. E Atos 2,39 vai nos lembrar que a promessa diz respeito a nós, a nossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. A promessa do Espírito Santo é para nós. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado por sua audiência. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.